Fala, descomplicados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de panorama. Hoje é sexta-feira, só não sei se esse vídeo vai ao ar hoje ainda, mas sejam todos bem-vindos. Semaninha aí um tanto quanto interessante, né? Bem didática, movimentos interessantes. Mas antes de mais nada, eu quero começar divulgando aqui os nossos grupos do Telegram, fazer um jabazinho rápido. Se você não participa, corre lá, t.me/Descomplicando Forex. Esse é o nosso chat, né? Onde a gente troca bastante ideias, troca bastante informações, discute, conversa. Então, aqui é um grupo para todo mundo participar. E tem também o canal de informações, onde a gente fala, onde eu divulgo o meu trabalho, falo das minhas coisas, divulgo bastante coisa. Então, aqui é nosso canal de informação, bem interessante também. Se você não está, procura lá t.me/Forex Descomplicado. Logo abaixo na descrição desse vídeo tem aí um link, né, um formulário do Google para você que deseja participar das novas turmas de mentoria. Devo abrir turma agora essa semana, né? Vou começar os trabalhos para abrir para o público. Então tá aqui o formulário. Se você tem interesse em participar, preencha o formulário com todos os dados. Nós vamos te enviar os e-mails, né, com informações, com os dados, tudo, explicando tudo bonitinho, como que funciona, e aqui você faz seu pré-cadastro, né, caso você tenha interesse. Então não deixe de se inscrever, não deixe de fazer seu cadastro, e aguarde mais informações, e aguarde o lançamento, a abertura das inscrições que acontece essa semana da nova turma. Pessoal, sem mais delongas, quero começar falando, né, daqui do nosso amigo Eurodólar, que teve movimentos aí um tanto quanto interessantes essa semana. E então, já quero começar destacando que o euro-dólar vem trabalhando aí numa tendência baixista, né? A gente assumiu uma tendência de baixa aí lá para o dia 25, 24 de junho, e desde então a gente não parou mais de cair. Tivemos alguns movimentos de alta, algumas correções profundas, mas ainda assim os movimentos relevantes e mais interessantes e predominantes são ainda os movimentos de baixa. Reparem que eu estou falando do gráfico de 1 hora, tá? Então, foi um tanto quanto agitado aí, bem por para baixo, esses movimentos de baixa. Essa semana teve payroll, o payroll foi bem tranquilo, não teve nenhuma movimentação brusca, nada que agitasse o mercado. Foi até um tanto quanto estranho. A trade war tem sido bem mais agitado o mercado, então os tweets do Trump têm bagunçado o mercado mais do que esses dados. Então, achei até engraçado, mas é importante a gente destacar. Então vamos lá, pessoal. A semana começou com um movimento de correção, né? Foi uma semana de alta, né? Basicamente uma semana de alta. Tivemos uma perninha de baixa aí para dar continuidade, mas a gente encerrou a semana com uma semana de baixa, de alta, né? Uma semana de correção profunda. Podemos chamar aqui de uma reversão minoritária de tendência. Não devolveu a movimentação completa, nem perto disso, mas deu movimentos interessantes para se operar no movimento contrário. E, inclusive, poucas oportunidades de trabalhar em baixa aí essa semana. Se eu for desenhar um canalzão aqui, reparem que nós trabalhamos agora em resistência de canal. Deixa eu fazer aqui. Só para gente, só para a gente ter um parâmetro, né, ter uma ideia. Não é um canal muito bonito, mas é interessante para a didática. Aí, estou apanhando porque viu, pessoal, mas normal, nada mudou. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Começar a fazer isso no MetaTrader, que eu domino mais. Mas vamos lá. Então a gente está aqui numa tendência de baixa. Não vamos tomar o viés por causa desse canal, tá? Só parâmetros. Mas o que a gente teve nessa semana foi uma microformação. Quem assistiu a última aula vai saber o que são microformações. De um Edzinho mal formado, né? Que foi uma bandeirazinha final dentro de um suporte, né? Que esse suporte é o suporte do canal. Não tomem viés pelo canal, mas isso é bom para dar confluência para a leitura.
E a gente iniciou aí uma movimentação de baixa, né? Então a gente pode chamar de bandeira final. Tem gente que vai traçar isso como triângulo expandido. Isso aí não interessa, não deixa de ser um headzinho, não deixa de ser uma bandeira final dentro do suporte. Para iniciar uma correção mais profunda. Para revirar uma reversão majoritária, a gente precisa de mais, muito mais. Talvez essa movimentação aqui dê aí, essa pode dar início, né, a uma reversão da tendência. Não saberemos, vamos descobrir agora, né? Mas o interessante de eu afirmar é porque eu mesmo fui muito empolgado, vendi achando que tinha mais urgência no movimento, acabei tomando um stop. Eu vendi no 109.400 e estopei no 109.650, né, que foi um stopzinho bem curto, porque acreditava que poderia ter uma correção profunda, só não acreditava que seria nesse momento. Por isso que eu vendi. Se eu fosse colocar o stop, não achei um stop tanto quanto ruim, porque que mudou minha premissa da urgência, eu acreditava que a correção profunda viria, e eu não queria estar posicionado nessa correção profunda. Então, tá aqui nossa movimentação, né? Aqui tá o edge que eu falei. Então a gente aí depois parou de ter renovação de fundo, renovação de mínimas, na verdade, nem foi de fundo. E aí veio a movimentação de alta. Confesso que quando eu tomei o stop, eu não consegui ter time para essas entradas, mas eu consegui enxergar uma outra coisa, que foi a movimentação de canal. Essa movimentação de canal, um tanto quanto interessante, nos deixou aí, para quem assistiu a última aula aqui no YouTube, tá aqui no YouTube mesmo, só procurar aí no canal. Se você não é inscrito, aproveita, vai lá e se inscreve. Sobre rompimentos de canais para reversões, né? Uma outra forma de ler reversões, seja ela micro, seja ela majoritária. Então, seja ela minoritária ou majoritária. Reparem que a gente teve um rompimento de um canalzinho, né, que foi essa bandeira final para a reversão, e a gente teve um rompimento de canal de novo para a retomada da tendência. Se eu for falar em termos mais técnicos, a gente está falando de um rompimento de canal, de uma reversão majoritária, de uma reversão minoritária. É um pouco confuso, mas digamos que essa reversãozinha do canal que está acontecendo está revertendo essa correção profunda, que no contexto geral é a retomada da tendência. Inclusive, eu estou posicionado na venda. Mas, repare, mas por que eu acredito nisso? Aí a gente vai entrar no tema do que foi a última aula, do que foi o último vídeo aqui do canal. Porque primeiro a gente teve o rompimento, depois as retomadas, né, a tentativa de retomada, as pernas não cumpriram as suas projeções e pararam de renovar máximas. A gente teve um rallyzinho, né, a gente pode chamar isso aqui de um rally. Para os ansiosos, isso aqui pode ser uma renovação de máxima, eu não considero. Tem mais chance disso aqui perder a mínima e virar um pivôzinho de baixa. Mas, então a gente não teve cumprimento das projeções e começou a trabalhar em movimentação de baixa. E isso é um tanto quanto interessante. Eu já estou vendido, acredito, não estou vendido para buscar essa movimentação de baixa que o mercado tem feito, né, desse tamanhão, não. Estou trabalhando aonde eu tenho parâmetro gráfico, então eu estou com alvos e stops dentro dessa região, porque é o que o mercado me mostra. E eu vou trabalhar com isso, eu acho melhor ser conservador, a pontuação é boa, eu não tenho necessidade de ficar querendo buscar 400 pips toda hora, vou buscar o que o mercado tem me oferecido. E acredito que isso possa ser uma movimentação boa, é só ficar atento e saber gerenciar. Então, achei interessante falar do euro-dólar, porque ele foi bem didático essa semana, ele foi até de encontro ao que foi o último vídeo. Aquele último vídeo é uma parte da minha mentoria, né? Inclusive tem participação de alunos no vídeo, quem pegou, viu, tem comentários, perguntas e tal. Mas olha que coisa interessante. Então a gente teve essa movimentação para uma bandeira para uma bandeira final que é uma movimentação climática para uma reversão, seja ela minoritária ou majoritária, e depois a gente teve uma rompimento de bandeira para iniciar uma reversão dessa correção profunda ou uma retomada da tendência. Isso é um tanto quanto interessante para a gente analisar aí para o euro-dólar essa semana. Eu vou para outro que eu estou posicionado igual e que aconteceu uma movimentação igual e que eu tomei um stop igual e agora me posicionei.
É o Libra-dólar que tem feito a mesma movimentação, tem até um espelho. Às vezes ele tem se comportado diferente, as movimentações de baixa dele foram mais bruscas, então chegou certos pontos dos meses aí, pelo menos agosto, final de julho, que ele esperou mais para agir, essa correção dele durou mais tempo, mas depois veio as retomadas. Mas, de novo, a gente trabalha aí com bandeira final, rompimento da bandeira final. Aqui não vejo um edge, pelo menos eu não consegui entender o edge. Eu acho que é um rompimento de uma bandeira final de um canal estreito. Aqui ainda teve pullbacks, mas eu não achei time para entrar, eu não estava, pelo menos no gráfico, para poder pegar essas entradas. E por fim, a gente teve um canal que foi a movimentação principal da semana, e agora a gente trabalhando aí com o rompimento do mesmo. E as pernas não cumprindo mais as suas projeções, diferentemente do que vinha acontecendo aqui, 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 aqui e aqui. E agora a gente já começa a não ter renovação de máximas. O pullback no rompimento do canal não é pullback, né? A não renovação de máximas já começa a acontecer. E eu vou trabalhar também dentro aqui só um minutinho, vou trabalhar também dentro dessa região gráfica, sendo com stop ou com alvo. Por quê? Porque é onde eu tenho parâmetros, eu não tenho necessidade de buscar, eu também não vou apostar para ver se vai acontecer uma reversão ou não. É melhor não pagar para ver e trabalhar dentro dessa região. Isso é muito interessante porque é muito didático, vai muito de encontro do que a gente tem falado nos últimos vídeos. Quem pegou, quem assistiu, quem não assistiu, corre lá, assiste. O vídeo é bem legal, é bem didático e dá para tirar bastante dúvida em relação a esses rompimentos de canal para operar essas reversões. Essas reversões minoritárias e majoritárias eu acho bastante interessante, justamente pelo fato delas darem excelentes relações risco-retorno, né? Eu acho que para a gente que é iniciante, para quem está trabalhando agora, é mais novo no mercado, trabalhar esses trades não é para ficar procurando topo e fundo, não, tá? É para ler e tentar trabalhar sobre esses trades, ter a base sobre esses trades. A gente consegue fazer uma gordurinha. Para não ficar tentando trabalhar o mercado quando a gente não entendeu. Quando a gente começa a trabalhar sobre reversão majoritária e minoritária, a gente tem um risco-retorno positivo, né? Então consegue ser sustentável mais a longo prazo, já que o iniciante toma mais stop do que deveria, mas se é controlado, com certeza ele sobrevive a longo prazo. O SDJPY, eu quero falar dele, mas confesso que eu não operei. Vi pouco, né? Vi mais agora no fim da semana para trabalhar, mas eu quero destacar uma coisa interessante, que ele tem trabalhado sob níveis de preço. É uma coisa que para quem está acostumado a operar o índice, que fica buscando níveis de preço o tempo todo, ele tem trabalhado sobre níveis de preço, né? Então, vamos fazer, a gente tem um contexto geral, um viés baixista, mas ele tem mudado os seus níveis, né? Deixa eu dar um zoom maior, depois eu vou trocando isso aí. Primeiro a gente vai vamos falar só dessa semana, da semana passada, porque aí a gente consegue desenhar melhor isso aqui. Então a gente teve aí um nível de preço mais alto, essa lateralidade, esse nível de preço mais baixo. Eu vou fazer uma linha um pouquinho mais grossa, esses níveis aqui mais interiores. Esses aqui um pouco mais difíceis, demanda um pouquinho mais de tempo gráfico para ler, mas eu considero os de fora mais interessantes para a gente operar. Eu acho interessante dele buscar esses níveis é que realmente esses níveis de preço são regiões claramente de interesse, onde o índice vai, busca, trabalha o seu preço e encontra compradores ou vendedores para devolver. É o que a gente chama de terço de compra e terço de venda, né? Não é o índice, tá? É o SDJPY. Estou falando índice aqui, mas é o SDJPY. Então ele tem trabalhado unicamente sobre níveis, né? O nível mais alto, o nível mais baixo, e os ralis feitos nos mais altos e nos mais baixos é só para encontrar compradores e vendedores com a vontade o suficiente de vender ou de comprar, dependendo de onde ele se encontra. Então, o SDJPY não tem mostrado nenhuma vontade de romper, né? Não tem mostrado nenhuma força interessante de romper. Eu apaguei aqui, mas eu vou mostrar para vocês que a gente terminou a semana aí no nível de venda.
E nada impede, nada mesmo, e isso pode ser uma coisa até com uma porcentagem alta de chance de acontecer, a gente abrir aí sexta, domingo, né, com gap de baixa, porque a gente terminou de em regiões de venda, os players podem vir aí forte vendendo, ou já venderam aqui, o mercado ainda não homologou tudo, pode vir forte aqui, pelo menos no terço morto, no mínimo no terço morto, caso esse gap de baixa aconteça, para pelo menos ou testar de novo os vendedores ou vir buscar o nível mais baixo. Ele tem trabalhado sobre esses níveis, né? Aí eu não vou destacar esse de baixo, porque não é para ser desconsiderado, porque tem muita gente que empolga, né? O índice acumulou mais no meio, o SDJPY acumulou mais no meio, mas tem muito mais compras embaixo e em cima, né, no região mais alta, do que nesse terçozinho morto aqui. Então, nada impede disso acontecer. E é interessante porque são dois níveis, esses níveis mostram lateralidade, tem um pouco mais alto, um pouco mais baixo, e ele tem trabalhado sobre eles, assemelhando muito aos mercados centralizados. Então, é bom a gente ficar atento que a gente não está operando tendência, né? No SDJP, a gente está operando dois níveis de compra e de venda, que dão parâmetros para a gente entrar e sair, e se souber trabalhar isso, pega bons riscos de retorno, mas se houver um rompimento, puxada forte para um lado ou para o outro, que ganha essas regiões aí, a gente não pode se assustar que seja aí o domínio de um lado ou de outro, né, de compras ou de vendas dentro dessa movimentação. E por último, o único par que me deu alguma coisa essa semana, que é o euro com dólar australiano, que vem fazendo movimentação de baixa, né, encontrou uma bandeirinha, talvez seja até uma reversão majoritária desse movimento de alta, porque as movimentações de baixa vêm forte e vem descendo em canal. E o mais interessante é que ele está assim, simples. É tendência, pullback, tendência. Se o cara não tiver com muita confiança, ele traça duas linhas de canal e vende na resistência do canal, encerra no suporte do canal. Se ele tiver mais paciência para levar, ele vai levar a movimentação assim. Enquanto não mostrar movimento de reversão, ele não vai largar, que é o que a gente basicamente faz. Mas vende na resistência, entrega no suporte. Vende na resistência, entrega no suporte. Por quê? Porque é uma movimentação de baixa clara, tem feito tendência por back tendência, tá dando muitas L1, L2, L3, então tá tendo muito tempo para você pensar que horas você vai entrar, e se você souber trabalhar isso, você vai conseguir pegar bons movimentos. A gente pode também desenhar até uns níveis laterais aqui, né? Que esses níveis laterais eu quero falar no próximo vídeo, que é uns níveis mais altos e mais baixos que os mercados, que os pares vão criando na movimentação, né? Então ele às vezes cria um movimento lateral e é um movimento lateral de nível, que é um movimento lateral sempre mais baixo ou sempre mais alto de acordo com o contexto da tendência. E isso dá parâmetro para a gente o quê? Sempre tem que trabalhar vendido na resistência ou comprados nos suportes, de acordo com o contexto, acreditando sempre no rompimento da continuidade. É uns níveis mais baixos, níveis mais altos, níveis laterais mais baixos, níveis laterais mais altos, que nunca se repetem e que sempre se formam no decorrer do desenrolar da tendência, que dão parâmetros bons de entradas nas existências deles. Para quem não sabe ainda contar as barras, né, de H1, H2, ou L1, L2, é interessante olhar para isso. É uma forma gráfica legal de se estudar. Então vamos ficar atento aí. Vou tentar gravar mais um vídeo de abertura para domingo. E a gente dá mais uma lida no Price Action. Se vocês quiserem mandarem sugestão de pares para a gente ler, ouro, óleo, qualquer outra coisa, o pessoal sempre me pede. Manda aí que a gente vai ler junto. Eu coloco na sugestão do vídeo, nos comentários. Eu prometo separar uns 3 ou 4 aqui para a gente ler para domingo. Mas é isso. Valeu todo mundo que assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E é isso. Valeu. É nóis. Até a próxima.